Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a terceira etapa do ensino médio do primeiro semestre, módulo 1, unidade 3. Os grupos sociais. A temática é justamente os grupos sociais. E aí eu trouxe essa imagem, né, para relatar a diversidade que nós temos na sociedade. Vamos lá, os grupos sociais, eles o quê? São formados a partir de relações estáveis entre indivíduos que possuem interesses e objetivos em comum. Ao longo das nossas vidas, fazemos parte dos mais diferentes grupos de pessoas, seja por escolha própria, seja por circunstâncias que independem da nossa vontade. Assim, né, entramos e saímos de vários grupos sociais, os quais têm a questão da importância, somente em relação com os valores e visões do mundo. Os grupos sociais, eles são justamente grupos em que nós fazemos parte. Cada um de nós, enquanto indivíduos que estão, né, na sociedade, cada um de nós temos os nossos grupos sociais, que são grupos que têm os mesmos objetivos, as mesmas ideias, os mesmos interesses. Além de tudo, esses grupos sociais, eles acabam, de uma certa forma, sendo o local onde nós encontramos pessoas que têm as mesmas afinidades que nós, que aqui têm os mesmos interesses, os mesmos gostos, seja no sentido, né, de interesses musicais, seja no sentido de interesses religiosos, seja no sentido de interesses voltados à questão da cultura, à questão da música. Então, assim, são vários tipos de interesses que movem esses grupos sociais. Mas nós temos, então, diversos grupos sociais, né, que fazem parte da sociedade, das instituições sociais. E esses grupos, eles sim, têm um certo envolvimento e uma importância na formação dos indivíduos, né, na formação das pessoas, porque a partir desses grupos sociais, onde há, né, o contato, onde há justamente essa interação entre as pessoas, essa interação visando o mesmo objetivo, visando a mesma ideia, visando os mesmos interesses. Então, quando se fala desses grupos sociais, nós estamos falando justamente desses grupos que têm algo em comum, né, em que as pessoas se unem e essas pessoas, elas têm justamente algo em comum entre elas. Vamos dar continuidade? Na sociologia, o que? Considera-se esses grupos sociais que existem quando justamente um conjunto de pessoas há relações estáveis, né? Então significa que há uma certa relação estável entre essas pessoas, né? Em razão de objetivos e interesses em comuns. Então, o que move esses grupos é justamente isso, né? Os objetivos e interesses comuns como sentimentos de identidade grupal, né? Desenvolvidos através desse contato contínuo, né? Há um contato contínuo, né? Estabilidade nas relações interpessoais e sentimentos partilhados, né, de pertença, né, a uma mesma unidade social, né? Então, quando se fala desses grupos sociais, é isso, a ideia do pertencimento, né? Então, a partir do momento que as pessoas fazem parte de um determinado grupo social, elas acabam tendo esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de que aquele grupo faz parte dela, de que ela faz parte justamente daquelas pessoas, há um contato entre as pessoas, né? Há um contato justamente que seja um contato íntimo, um contato, né, de envolvimento, há regras também nesses grupos, né? Então, assim, são grupos que acabam levando pessoas, né, e que acabam promovendo ações. Lembrando que o objetivo desses grupos é justamente uma mesma ideia. Então, assim, eles visam a mesma ideia, eles visam o mesmo objetivo, eles visam o mesmo
foco, né? Então, esse é principal envolvimento, né, desses chamados grupos sociais. Vamos dar continuidade. Além disso, é o que? É importante observar que o grupo existe mesmo que não esteja próximo. Não é necessário que as pessoas estejam próximas no sentido de localização, geograficamente falando. Esses grupos, eles podem existir sim, mas com pessoas em outras cidades, em outros países, né? Prova disso está justamente pela questão da chamada classe, né? A chamada, né, de pensar como a questão também da realidade intermental e no sentido também da consciência de cada um com esses grupos, né? Quando se fala, então, desses grupos, há isso, né? Então, há uma possibilidade de que as pessoas, elas tenham essas relações, né? Tenham esse envolvimento com outras, mas de uma certa distância, né? Então, assim, não é necessário, não obrigado que elas estejam na mesma cidade ou no mesmo estado, mas que hoje, ainda mais atualmente com as redes sociais e com a tecnologia, ela permitiu o quê? Que as pessoas elas se aproximassem por meio das redes sociais, né? Então, assim, por meio dessas redes sociais. E isso contribui também, né? Porque a partir disso, a partir desse envolvimento das pessoas, a partir desse envolvimento dos grupos, fazem com que há uma interação justamente entre as pessoas do mesmo grupo social, né? Vamos dar continuidade. Então, tem grupos sociais que acaba tendo um certo vínculo ou não, né? Então, o que significa? Significa o seguinte, que a pertença ou não de determinado grupo será fundamental para determinar nosso comportamento em relação aos outros, né? Principalmente no sentido de que, né? Do direito de nos identificarmos ou não com algum grupo, né? Por outro lado, devemos fugir do preconceito e discriminação, né, em todos os aspectos possíveis dos que estão em outros grupos, né? Atualmente, então, há essa questão do vínculo, né? A questão do vínculo com esses grupos sociais. Esses grupos, eles acabam levando um vínculo ou não. E como que isso ocorre? Como que esse vínculo ocorre? Esse vínculo ocorre no sentido seguinte, de que há pessoas que fazem parte de certos grupos sociais, mas que preferem não ter vínculo com aquele grupo. Têm o mesmo objetivo, gostam justamente das mesmas coisas, atribuem um certo valor àquele grupo e ao que é discutido no grupo, mas preferem não ter vínculo. Mas há outros que têm um certo vínculo maior, né? Lembrando que é importante que não ocorra a questão do preconceito, né? Principalmente em relação a outros grupos. Se você tem um grupo social, se você pertence a um grupo social, inclusive na sociedade, né, há toda uma diversificação de grupos sociais. O que significa isso? Que tem vários grupos sociais na sociedade. Cada grupo social tem os seus objetivos, as suas ideias, os seus preceitos. Cada grupo social tem a sua visão de mundo. Então, por isso que é importante que seja respeitada as ideias de outro grupo. Por mais que sejam ideias que você não concorde ou que eu não concorde, mas é importante que haja justamente esse respeito entre os grupos sociais, né? Essa visão de mundo, esse respeito entre as decisões, entre as tomadas de decisões dos grupos, né? Essa diversidade social. O interessante da sociedade é isso, né? Que existem vários grupos e cada grupo tem o seu objetivo, sua ideia, e as pessoas elas podem fazer parte do grupo que quiser, né? Tendo justamente a participação que quiser. Mas relembrando que é importante que ocorra o quê? Um respeito ao grupo, aos diversos grupos. Né? Lembrando que cada grupo tem a sua afinidade, sua ideia, seu objetivo, né? Então, por isso que a importância desse respeito, né? Quebrando justamente o preconceito contra outros grupos sociais. Vamos dar continuidade.
Uma outra questão também envolve sobre a questão da referência positiva, na maioria das vezes, são os grupos dos quais participamos, né? O que significa isso, né? Principalmente na fase, né, como a dos adolescentes, que têm amizades com jovens de mais idade, né, e passaram a imitar o comportamento em um período de crise de identidade e questionamentos são comuns na adolescência. Quando se fala isso, é o seguinte, é que o grupo ele também leva a uma certa influência, né? E, por exemplo, na época de adolescente, que os adolescentes eles têm uma certa dificuldade, eles estão num de pertencimento, de identidade, e está naquele processo de formação, eles acabam, de uma certa forma, tendo uma referência, tendo alguém do grupo social como referência na vida deles, né? Então, essa referência acaba sendo levada por meio, né, dos grupos sociais, né? Vamos dar continuidade. E no caso da referência negativa, o que significa, né? Esse grupo social ele pode promover esse tipo de referência, né? E a família deve ser, então, no caso positivo, né, no sentido de que o adolescente tem a ideia, né, de, somente nessa fase, né, deseja o quê? Transgredir um conjunto de valores defendidos por sua família, né? Valores esses que são atribuídos justamente pelas relações sociais, né? E um bom exemplo também envolve a questão, né, das relações, como, por exemplo, entre amigos, né, como na escola, no trabalho, no clube, no bairro. Então, são lugares onde as pessoas, de uma certa forma, acabam, né, tendo esse envolvimento, acabam tendo essa identidade, né? Há também, né, uma questão que se envolve isso, é que os grupos formais são pautados o quê? Agora, falando sobre a questão dos grupos formais, eles são pautados pela alta racionalidade, né? No qual os indivíduos que ele pertence está pautado por quê? Por leis, por regras e por burocracia. Existem grupos formais? Sim, né? Esses grupos formais, eles também podem ser formados por grupos secundários, né? Que, apesar, lembrando que todos eles têm interesses comuns, né? Todos eles têm o mesmo interesse, né? Quando se fala de grupos formais, são justamente grupos que estão no contexto da sociedade, mas são grupos que têm regras, têm objetivos, né? Há regras delimitadas para fazerem parte desses grupos formais. Então, assim, para que o indivíduo venha participar desse grupo formal, há certa regra, há certa norma, há certo objetivo. Então, isso é o que delimita, né? Regras formais, né? Lembrando que são regras formais. Vamos dar continuidade. Vale dizer o quê? Que o desenvolvimento do chamado capitalismo enquanto modo de produção ocorreu com maior divisão, né? E justamente contribuiu também com essa questão da formação dos grupos sociais, né? Quando se fala dessa questão da formação dos grupos sociais, o sistema capitalista também é um sistema que envolve, né, justamente pela questão das relações, do envolvimento, né, principalmente da desigualdade social, mas relembrando que os grupos sociais são grupos que são atribuídos determinados valores e também algo em comum. As pessoas procuram esses grupos sociais justamente porque têm o mesmo objetivo. Porque esses grupos, eles têm a mesma ideia, o mesmo objetivo, o mesmo olhar, né? Então as pessoas, elas se identificam com esses grupos sociais, sendo formais ou não formais. Seguindo regras e normas específicas previstas pela sociedade ou não. Mas, relembrando que esses grupos sociais, eles fazem parte do processo de formação dos indivíduos, das pessoas, e elas acabam, de uma certa forma, fazendo parte desses grupos e tendo uma interação, um envolvimento, né, justamente com outras pessoas a partir dos grupos sociais. Então, os grupos sociais, eles têm justamente essa função de integração, de envolvimento, né, entre as pessoas. E é isso. Nossos alunos e nossas alunas do EJA, nós estamos encerrando agora a nossa aula, né? Então, até a nossa próxima aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!